Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Esse é um dos mais famosos começos da literatura, um dos mais marcantes que existem. E quem você ouviu lendo justamente o trecho foi o Albert Camus, o escritor dele. Então, estamos aqui hoje para conversarmos a respeito desse clássico da literatura mundial, que é O Estrangeiro. Eu já queria ler há muito tempo o escritor e, sobretudo, essa obra, já estava na minha lista há bastante tempo, anos diria aí. Esse que foi o escritor Albert Camus, franco-argelino, ele viveu na Argélia em tempos aí em que ela era colônia, em que esse país foi colônia da França, com temas importantes para o pós-colonialismo, para a estrutura do colonialismo ali na África. Esse livro aqui fala muito sobre o subjetivo, não sobre o coletivo, ou talvez sobre o coletivo, mas partindo do interior do protagonista. E eu digo para você já nesse começo desse vídeo que eu amei a construção desse Meursault, que é o narrador e protagonista, personagem principal, talvez uma das melhores construções de personagens que eu já li na minha vida. Não é à toa, meu amigo leitor, que esse livro é considerado um dos mais marcantes da literatura, não apenas pelo começo, mas por todo ele. É um livro curto até, é uma novela de 130 páginas, por volta de 130 páginas, e eu diria que é um soco no estômago a cada página. Ele é dividido em duas partes. Na primeira, somos apresentados a personalidade desse Meursault, que então vive em Argel, e ele é uma pessoa muito esquisita. Desde o começo a gente sente essa esquisitice do personagem, mas também no que ele conta pra gente, na narrativa. Eu até diria que há um estranho aqui, que choca a gente no início, mas que justamente por isso, por ser diferente, continua, né, a colocar a nossa curiosidade aí em pauta. É um livro que fisga a gente, sobretudo se a gente focar no principal aqui, que é o personagem principal. O Meursault, ele é um funcionário de um escritório, né? Uma pessoa aí comum, que vive a sua vida de uma maneira bastante comum. E logo no início do livro, como vocês puderam perceber, ele recebe a notícia de que sua mãe havia falecido. Ela que estava já há algum tempo no asilo, que foi onde ele a deixou, porque segundo ele já não tinha mais condições de mantê-la em sua casa com ele, cuidando dela. O que mais choca a gente, e isso é algo importante mais para o final do livro, e não apenas para a gente, mas principalmente para os personagens aqui, para o que vai acontecer na vida dessa pessoa, o que mais choca a gente é que ele parece não se importar, não ficar tão comovido com a morte da sua mãe. Apesar dele a chamá-la de mamãe, né, que é uma palavra carinhosa, ainda assim percebemos que diante dessa notícia ele pouco se altera. Ele vai até o asilo, que é uma viagem de algumas poucas horas, e ali ele enfrenta esse velório de uma maneira bastante fria, e as pessoas ao seu entorno percebem isso. Ele mal quer ver a sua mãe ali, né? Ele não quer sequer se aproximar ali dela. Depois disso ele volta para a cidade, viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele até mesmo sai com uma antiga pretendente dele, que trabalhava no mesmo escritório que ele, em um encontro no dia seguinte ao enterro, e depois até ele trava algumas conversas com seus vizinhos, como é o caso do seu vizinho ali mais comum no seu cotidiano, e que é um cafetão, uma figura bastante assim do submundo, digamos, envolvendo numa questão bastante complicada, porque esse seu vizinho, ele batia constantemente em sua namorada e acaba levando o Meursault até no meio desse fuzuê todo, pedindo para que ele escrevesse uma carta que a faria cair numa emboscada dele, sabe? Uma questão por si muito problemática, mas problemática é a característica do Meursault e também desse seu vizinho. Ele e essa sua namorada acabam sendo convidados para ir numa casa de praia de um amigo aí desse seu vizinho. Eles vão e é ali que acontece a coisa mais famosa desse livro
e que eu poderia até dizer que não é mais spoiler assim, porque todo mundo acaba sabendo disso e isso não é o mais importante. O mais importante é o que vem depois disso. Ele acaba matando um homem ali na praia. Esse homem, um árabe, era um inimigo aí desse seu vizinho, porque era irmão daquela namorada que apanhava do vizinho, sabe? A inimizade aqui é com o vizinho. A todo momento, o Meursault, ele diz que tanto faz para tudo em sua vida. Se tanto faz a morte da sua mãe, se tanto faz casar ou não com a sua namorada, se imagine então as inimizades do seu vizinho. Ele tava nem aí, mas ele acaba sim matando esse inimigo, que não era dele. Então, por que isso aconteceu? Já na segunda parte do livro, o tom dele muda completamente, porque você tem toda essa situação de cárcere e do que vai acontecer com esse protagonista. Mas vamos lá para a parte que para mim aqui é o mais importante de toda a reflexão que a leitura desse livro gera, que é justamente entendermos qual é a desse protagonista. Camus era bastante próxima de nada mais nada menos do que Sartre. Sim, Sartre. E o próprio Sartre acabou fazendo um artigo, né, sobre esse livro aqui. Então, eu não podia deixar de fora isso, essas ideias dele, porque realmente assim são maravilhosas. Segundo ele, há uma opacidade aqui desse personagem. Porque o Meursault, ele é essa pessoa que vive o presente, ele não se importa com o passado, ele não se importa com o futuro e, portanto, ele não tem o conhecimento da continuidade de um sentimento. Por isso que ele pouco está se lixando com a morte da mãe dele. O Camus, na verdade, ele está associado ao absurdismo, que é uma interpretação do existencialismo que vem de Sartre. Para o Camus, então, há uma falta de sentido nessa nossa vida que é totalmente aleatória. E é isso que vemos aqui em O Estrangeiro como um todo, não apenas com esse personagem. Segundo Sartre, a personagem não é boa nem má, nem moral nem imoral. Estas categorias não lhe convêm. Faz parte de uma espécie muito particular a que o autor reserva o nome de absurdo, justamente porque ele é um personagem apático. Essa é a palavra para esse personagem, apatia. Também, segundo Sartre, e eu tenho que citá-lo aqui porque olha só que interessante essa visão dele sobre o personagem. Ele é um inocente em todos os sentidos da palavra, um idiota também, se assim quiserdes. E desta vez compreendemos plenamente o título do romance de Camus. O estrangeiro que quer descrever é justamente um desses terríveis inocentes que constituem o escândalo de uma sociedade porque não aceitam as regras do seu jogo. Vive entre os estrangeiros, mas para eles é também um estranho. Por isso, alguns o amarão, como Marie, que é aquela sua namorada recente, que ele tem afeto porque é bizarro. Fecha aspas, né? Porque é bizarro. E por isso também outros o detestarão, como essa multidão de sedentários cujo ódio ele sente imediatamente. E nós mesmos, que ao abrir o livro ainda não estamos familiarizados com o sentimento do absurdo, em vão tentaríamos julgá-lo segundo as normas habituais. Achamos também que é um estranho. A todo momento, é a palavra que eu usei agora há pouco, né? Nós achamos essa narrativa estranha, porque estamos na cabeça de um estranho pra gente. E, gente, o título vai além disso. Eu estou colocando aqui apenas uma interpretação com base na de Sartre, com a qual eu concordo. Por mais que seja uma história curta, uma novela, ainda assim abre na gente uma gama muito grande de interpretações, o que eu sempre gosto de ver na literatura, de encontrar em livros. Para o Camus, a única possibilidade de redenção do homem moderno seria a recusa de todas as ideologias do modus operandi da sociedade. É uma recusa lúcida de ideologias políticas e também religiosas, e vemos aqui isso inserido, tanto a política quanto a religião. É fantástico isso, como isso se dá aqui no mecanismo interno do livro. Por isso eu amei essa leitura, é um livro extremamente imersivo em sua estranheza. Você tem que mergulhar, encarar essa leitura realmente esperando o estranho, o absurdo, porque senão fica realmente difícil ali de engoli-lo. Mas aqui está a minha forte indicação para você, vai esperando isso, porque é realmente um livro incrível para se ler. Então eu recomendo fortemente sim. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva por aqui, é rapidinho, fácil e você recebe sempre, espero que sempre, o conteúdo em primeira mão aqui do Literaturice. Ali embaixo, no box de descrição, está o link para a Amazon, onde você pode encontrar esse livro, assim você sempre ajuda o Literaturice a crescer. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!